É isso aí, queridos. Bom dia, graça e paz. Mais uma semana começando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Amém? E é esse Deus que agora nós estaremos orando. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. E obrigado, ó Pai, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos em família. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, de desânimo, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando. Deus, esta é a oração neste dia, para iniciarmos uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Hoje eu quero trazer para vocês e iniciar falando, sobre as parábolas do reino. Aqui no capítulo 13 de Mateus, é um capítulo destinado a algumas parábolas que Jesus trouxe. E em Mateus 13:3 diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O capítulo 13 de Mateus começa com Jesus ensinando à beira do mar da Galileia. E ele começa a contar várias parábolas para a multidão que se reuniu para ouvi-lo ali naquele momento. A primeira parábola é a parábola do semeador, que ilustra como diferentes tipos de solo respondem à palavra de Deus. Então Jesus explica que o solo representa os corações das pessoas e as sementes é a palavra de Deus. Então ele descreve ali 4 tipos de solo: beira do caminho, solo rochoso, espinhos e boa terra. Cada tipo de solo representa a receptividade espiritual das pessoas à palavra de Deus. A exegese desse texto é interessante porque nos ajuda a entender a importância da receptividade espiritual e como podemos ser boa terra para a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu trouxe 4 pontos para nós nos alimentarmos nesta manhã espiritualmente. Primeiro ponto é essa parábola do semeador, que ele explica ali do versículo 1 até o versículo 9. Então ele começa falando o semeador e a semente, versículos 3 e 4. Então Jesus ele começa com a imagem do semeador que lança a semente em diferentes solos. Então ele cria essas parábolas, ajuda o ouvinte a criar na sua mente a imagem do que Jesus quer passar. Aqui, por exemplo, Jesus cria a imagem do homem semeando, jogando a semente. Então aí ele começa jogando ali o solo à beira do caminho. Mateus 13:4, que diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, esse solo representa os corações endurecidos que não compreendem a palavra de Deus. Retrata bem os nossos dias, aqueles que zombam, aqueles que caçoam, enfim, aqueles que não querem a palavra de Deus e também não aceitam as pessoas que a recebem.
E Mateus 13, 5 e 6 fala do solo rochoso. E esse solo retrata os corações superficiais que aceitam a palavra superficialmente, mas não têm raízes profundas. São aqueles crentes temporários, crentes por ocasião, crentes por festividade, sabe? Eles tá tendo uma festividade na igreja tal, alguém convida, ele vai, sai dali emocionado, mas depois ele diz: não é para mim, sabe? Esse é o solo rochoso. E no versículo 7 diz: outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mateus 13, 7. Esse solo representa os corações preocupados com as riquezas desse mundo, que sufocam a palavra de Deus. Então os espinhos representam as riquezas desse mundo, que as pessoas que a buscam não querem o reino de Deus. Porque o reino de Deus prega o contrário. O reino de Deus prega riquezas no céu, não riquezas nessa terra. E, enfim, a boa semente. No versículo 8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra simboliza os corações receptivos, que produzem frutos em abundância quando a palavra é semeada ali. E outro ponto que eu quero destacar é a importância de ouvir e compreender. A partir do versículo 9 até o 17, no 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Começa aqui a explicação dessa parábola. O ouvir com os ouvidos espirituais. Jesus enfatiza no versículo 9 a importância de ouvir com entendimento. Sabe? Os discípulos tinham o privilégio de entender. Jesus explica, aos discípulos que eles têm o privilégio de entender os mistérios do reino. No versículo 10 e 11 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? E ao responder: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Lembre-se que Jesus já tinha dado unção sobre eles tempo atrás, para ministrarem, para repreender demônios, para curar enfermos. Então Jesus diz aqui que a eles já eram dado de conhecer já era dado o privilégio de entender e conhecer os mistérios do reino, mas os outros ainda não. Então parábolas como revelação de ocultação, Jesus usava muito. Alguns podem até entender que aquilo ali era para testar a espiritualidade das pessoas que estavam ali. Se realmente estavam ali para buscar o reino de Deus, ou se estava ali por causa do movimento que Jesus causava. Ok? Então, Jesus descreve como as parábolas revelam verdades aos que buscam e ocultam para os que têm coração endurecido. No versículo 12 ao 15, Jesus mostra isso aí. Ele descreve como as parábolas revelam as verdades aos que buscam, mas também ocultam aos que têm coração endurecido. Mateus 13, 12 até o versículo 15. E no 13, do 16 ao 17, nos mostra ali que felizes são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem contemplar espiritualmente o reino de Deus e ouvir e entender espiritualmente acerca do reino de Deus. Então Jesus declara o seguinte:
as bem-aventuranças dos que compreendem as verdades do reino de Deus. Aí aqui diz, versículo 16 e 17 do capítulo 13. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Eles estavam tendo o privilégio de ouvir o próprio Deus. Coisas que os profetas não tiveram. Não tiveram Jesus. Não tiveram o Messias. Anunciaram o Messias, mas não tiveram o Messias. E eles agora estavam tendo. E o terceiro ponto aqui é a explicação da parábola do semeador, que vai do versículo 18 ao 23. Então Jesus, ele explica a parábola, né? Ali do versículo 18 e 19. Jesus interpreta os elementos da parábola, mostrando a relação entre o solo e os corações humanos. Isso é interessante para quem está ali, porque Jesus passou a visão de um homem semeando e passou a visão das sementes que brotavam e outras não. Aí Jesus passa a explicar. Então, o lado à beira do caminho, o solo à beira do caminho ali, no versículo 19, Jesus explica que o solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem, não absorvem. O solo rochoso, com espinhos, Jesus ensina sobre os corações superficiais e preocupados que recebem a palavra, mas não perseveram. Como eu falei, são aqueles crentes temporários que vão à igreja por ocasiões ou por eventos, só vão por campanhas, acha que fazendo a campanha é suficiente para alcançar a bênção e ser salvo. Aí vai tipo assim uma vez no ano, 2 vezes no ano, não tem Bíblia, não lê a palavra de Deus, não busca, não faz nada. E a boa terra, Jesus fala daqueles que com corações bons e honestos, que compreendem e frutificam na palavra de Deus, frutificam com a palavra de Deus. Não é só o modismo, não é só social, porque é bonito estar na igreja. Não. É aceitar Jesus, é ter Jesus como Salvador e Senhor. E, por fim, implicações práticas das parábolas do reino. Aqui nós podemos até fazer uma avaliação do solo espiritual de acordo com 2 Coríntios 13, 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, avaliando o solo espiritual, nós devemos examinar nossos corações para ver em que tipo de solo está a semente no nosso coração. E devemos buscar a palavra de Deus, permitindo que ela transforme nosso coração em boa terra. Isaías 55, versículo 10 e 11, diz assim um texto: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Devemos buscar a palavra de Deus, permitindo que ela transforme nosso coração em boa
terra. E em Provérbios 2, versículo 2 a 5, diz assim o texto: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alcançarás a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Devemos buscar compreensão espiritual ao ouvir a palavra de Deus. Sem a compreensão espiritual, muitas das vezes a palavra de Deus não nos dá o entendimento. Porque não estamos lendo na intenção de buscar o entendimento espiritual. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nos ensina que devemos manifestar o fruto do Espírito em nossa vida, evidenciando a boa terra no nosso coração. Né? Então, esse texto que nós lemos nos ensina que as parábolas do reino representadas aqui por Jesus, nos convidam a uma profunda reflexão sobre nossa receptividade espiritual à palavra de Deus. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Nós queremos só prosperidade? As pessoas querem só prosperar, querem orar, fazem projetos, propósitos, só para alcançar bênçãos. Eu vou fazer isso aí, vou fazer isso para alcançar isso, isso e isso. Né? Mas a finalidade das parábolas de Jesus era apresentar o reino. Como que é o reino? Como será o reino em que vocês vão morar no futuro? Vocês estão se preparando aqui para morar lá. Né? Jesus, em momento algum, ele falou que derramaria ia dar riquezas, Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra para mim e para você? Precisamos compreender as parábolas do reino, como Jesus disse: ouça e veja, vê com os olhos espirituais e ouvir com os ouvidos espirituais. Buscar o Espírito Santo de Deus para termos o bom discernimento daquilo que Jesus quer nos ensinar através das suas parábolas. Mas uma coisa é certa, você que está me ouvindo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, para que ele faça o melhor para você. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo ele fará na tua vida. Se você tem um emprego, você vai ser um bom funcionário e vai prosperar naquele teu emprego. Se você é um estudante, você vai se dedicar para ter boas notas, ter uma boa formação, e Deus vai fazer você prosperar. Tá bom? Então que o Senhor te abençoe, te dê um início de semana e uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém.